Olá, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite que nos assistem. Eu sou o professor Bruno Rodrigues, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas. Estamos aqui com a professora Tereza Ramos, que vai participar do nosso projeto de extensão, que é a Escola de Preparação para o Ingresso nos Programas de Pós-Graduação da UFAM, né? Principalmente aqueles do IFCHS, né? E por demanda da especialização de Sociologia e Direito, um novo empreendimento aí, com edital aberto da UFAM, né? Temos uma nova bibliografia que se apresenta para os interessados, internos ou externos da UFAM, e dentre esses textos, dentre as bibliografias apresentadas, a gente tem esse texto que se chama A Ideia de Amazônia em Interface a de Paraíso, que é das autoras Liliane Costa de Oliveira e Tereza de Souza Ramos, né? Então, hoje estamos aqui nessa manhã com a professora e pesquisadora Tereza Ramos, que é doutora, né, e desenvolve pesquisas no campo das ciências sociais no estado do Amazonas. Então, inicialmente, já te agradeço por ter aceitado o convite de participar dessa atividade, e te convido já te passando a palavra, já te convido para comentar, né, como é que esse texto, né, foi produzido e quais são os elementos mais essenciais que podem que o leitor, né, que o candidato à seleção, a essa especialização, tem que aprender ou focalizar dentro desse universo. Olá, Bruno. Olá, estudantes. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem, estou aqui para dialogar um pouco com vocês a respeito desse trabalho, desse estudo que foi desenvolvido juntamente com a professora Liliane Costa de Oliveira. Eu estou aqui na condição de segunda autora dessa pesquisa, né, desse estudo, e nós pensamos em escrever alguma coisa a respeito da ideia de Amazônia a partir da literatura dos viajantes, né, que foram, a gente pode dizer que a gênese do pensamento social, né, da Amazônia, né? Então, a partir disso, nós pensamos em escrever alguma coisa, né? Juntas, como pesquisadoras do pensamento amazônico, pensamos então em desenvolver esse trabalho. Então, gostaria de conversar com vocês um pouco sobre a ideia de Amazônia interface ao de Paraíso. Bem, antes da própria institucionalização, né, do pensamento social brasileiro e amazônico, né, a Amazônia ela foi vista primeiramente por viajantes e naturalistas, né? Então, antes dos pensadores da sociedade e da cultura que aqui se formaram, né, de um Euclides da Cunha, por exemplo, de um Djalma Batista, de um Arthur César Ferreira Reis, de um Samuel Benchimol, de um Leandro Tocantins, antes dessa constelação de intelectuais que refletiram sobre a sociedade e a cultura que se formou nesse campo do Brasil, nesse espaço do Brasil, visto por alguns intelectuais, como, por exemplo, Euclides da Cunha, né, visto como um espaço inóspito, né, um espaço onde somente na figura do índio, né, era possível dialogar com os elementos da natureza, né, somente o índio foi capaz de dialogar com os elementos dessa natureza e capaz de criar condições de viver uma vida nesse espaço que era tão inóspito. Então, essa era a visão de Euclides da Cunha, por exemplo, quando chegou em 1904 aqui, né, no Brasil, a mando do primeiro-ministro das Relações Exteriores, né, brasileiro, né? Então, Barão do Rio Branco, né? Então, essa era a visão, né, de um viajante, né? Mas antes da institucionalização desse pensamento,
amazônico, sobre essa sociedade que aqui se desenvolveu, a Amazônia ela foi vista, interpretada por naturalistas que eram biólogos, que eram pesquisadores, né, que eram etnólogos. E antes deles, os viajantes, que foram aqueles primeiros homens que aqui chegaram, né? Então, qual era a visão que esses homens tiveram dessa região, né? Dessa região recém-descoberta para o europeu, tendo em vista que aqui já habitavam povos, né? Com sociedades formadas, né? Com cultura. Né? Então, qual era a visão? O que eles transmitiram a respeito dessa Amazônia, dessa ideia de Amazônia? Né? Então, é aí que a gente parte para o nosso estudo, que é o quê? A hermenêutica, né? A interpretação desses homens a respeito da Amazônia, fundamentada numa visão muito religiosa, muito mágica, mítica, né? Com valores extremamente religiosos. Por quê? O circuito de ideias, as ideias, né, elas são fundamentais na construção, as ideias que norteiam um tempo, né, um tempo histórico, elas são fundamentais na interpretação de algo, na interpretação de uma realidade. Então, esse viajante europeu veio de um momento da história, vivia em um momento da história onde a religião era preponderante, né? A religião, a cristã, era que dominava o circuito de ideias, né? No medievo. Então, esses viajantes chegam até a Amazônia e atribuem à Amazônia, né, essa chegada, a chegada ao paraíso, a um paraíso perdido, tá? A um paraíso perdido. Então, é a ideia de Amazônia em interface ao de paraíso, tá? Aí eu gostaria de ler um trecho aqui para vocês. Olha aí. A Amazônia sempre atraiu olhares astutos e admirados por sua beleza e grandiosidade. Foi elemento de interpretações científicas e de esperanças aventureiras. Ela foi o inferno, ela foi o paraíso, ela foi fruto de narrativas dos viajantes e das invenções carregadas de elementos míticos e mágicos. Ela foi a última página do Gênesis, né? E foi também a esperança biológica na era das incertezas. Essa Amazônia, ao longo de séculos, vem sendo interpretada e inventada por percepções que situam-se na história e carregam consigo ideias que influenciaram diretamente no olhar sobre a região. Então, veja que essas interpretações, elas influenciam não somente no olhar sobre a região, mas eu vou além, elas influenciam e influenciaram e continuam influenciando diretamente nas tomadas de ações e de decisões, né, em projetos políticos para a nossa região. Tá? Por exemplo, na segunda metade do século XX, a Amazônia era vista como o quê? Como aquele grande vazio demográfico, né? Uma floresta com um grande vazio demográfico e que precisava ser colonizada, que precisava ser habitada. Né? Então, nisso, essa visão, ela vai... Aí a importância do pensamento social amazônico, e daí a importância de quê? Dessa releitura dos clássicos do pensamento social amazônico, até para a gente poder entender por que é importante a gente fazer essa digressão histórica sobre as ideias que já foram criadas sobre a Amazônia, para nós entendermos as tomadas de ações e de decisões de um passado histórico e dos fenômenos contemporâneos, né?
porque isso reflete muito, né? Então, e daí se iniciou, na segunda metade do século XX, o quê? Os grandes projetos de povoamento, né, da região. Então, daí a importância de nós entendermos as interpretações que foram feitas ao longo da história, desde a chegada do homem europeu para a região, né? E essas interpretações, sem sombra de dúvida, elas influenciaram diretamente nas tomadas de ações e de decisões em um passado histórico e continua influenciando nas ações e nos projetos políticos de hoje, na atualidade. Então, daí a importância de resgatar essas interpretações, né, feitas no pensamento, pelos pensadores da Amazônia. Então, continuando aqui, essa Amazônia, ao longo dos séculos, vem sendo interpretada e inventada por percepções que situam-se na história e carregam consigo ideias que influenciaram diretamente no olhar sobre a região, e dentre essas destacamos a ideia de paraíso como um elemento presente nos discursos sobre a Amazônia inventada. Será que nós já superamos a ideia de Amazônia como um paraíso? Será que ficou somente lá na literatura dos viajantes, né, nas primeiras visões dos viajantes? Ou ainda existem grupos, né, ou olhares, ou ideias que romantizam a Amazônia e que desconsideram os graves problemas sociais que hoje já estão presentes aqui, né? Então, essa é a Amazônia inventada. Trata-se, então, esse estudo ele trata-se de um recorte onde se resgata uma visão que está também orientada pela tradição religiosa. Lembrando que houve uma hermenêutica, utilizamos o Gadamer, tá, como referencial teórico, para dar substância, né, nessa perspectiva da hermenêutica, da visão, da interpretação dos viajantes a partir das ideias da época, as ideias medievais. Então, entre as narrativas dos viajantes sobre este lugar, está o sonho de encontrar o paraíso, o novo Éden, definindo-o como um paraíso terrestre ou como um inferno verde, fazendo alusão à dicotomia cristã entre o inferno e o paraíso. O objetivo desse estudo foi abordar a concepção de paraíso vinculada à mentalidade que se formava acerca da Amazônia a partir dos viajantes. Lembrando, então, os primeiros intérpretes da região foram esses homens, né, que aqui estavam, que aqui chegaram em busca do elo perdido, da última página do Gênesis. Tá? Então, foram esses os primeiros intérpretes da região. Em seguida, os naturalistas, biólogos, etnólogos. E no século XX, tivemos aí a consolidação dessa constelação de pensadores, que formam, que hoje temos, inclusive, na universidade, um campo disciplinar que é o pensamento social amazônico. Tá? E aí nós temos os grandes nomes, Arthur César Ferreira Reis, Samuel Benchimol, Leandro Tocantins, Araújo Lima, dentre outros intelectuais, né? Alguns já não estão mais presentes entre nós, outros ainda são nossos contemporâneos, professor Ernesto Renan Freitas Pinto, professora Marilene Corrêa da Silva, dentre outros pesquisadores, compõem esse grupo de intelectuais que pensam a sociedade que se formou aqui na nossa região.
Então, o objetivo desse estudo é abordar a concepção de paraíso vinculada à mentalidade desses primeiros intérpretes, tá? Os viajantes, e nesse sentido, nós pretendemos também nesse estudo analisar a ideia de Amazônia em interface ao conceito cristão de paraíso, à luz da explicação do Gadamer. Aí deixa eu só passar para cá para um outro ponto que é interessante, que foi a Amazônia e o imaginário europeu. Olha aí. Aqui. Sabe-se que a Amazônia ela foi marcada pelo discurso europeu, porém, ela é ocupada primeiramente pela imaginação fantasiosa do conquistador e, posteriormente, pelo imaginário moderno dos naturalistas. Tá? Então, entre os primeiros se encontra também o discurso do missionário. Não podemos deixar de destacar a importância também dos missionários que chegaram até aqui na tentativa de construir uma empresa, que foi um empreendimento. Né? Qual foi o empreendimento? Colonizar essa região. Então, colonizar a região, e como que esse missionário, as ordens que aqui chegaram, principalmente católicas de Portugal, né, portuguesas, elas, na tentativa de conquistar esse espaço amazônico, esse homem europeu na figura do missionário, ele precisou dialogar com o indígena, dialogar com ele no sentido de entender como dominar essa terra, como conquistar de fato essa terra. Porque o indígena, em relação simbiótica com a natureza, né, essa relação homem-natureza que é simbiótica, né, um entrelaçado no outro, ele sabia como conviver com as adversidades naturais. Mas o homem europeu não, ele não sabia. Então, como colonizar de fato a Amazônia? Dialogando com o indígena no sentido de entender como que se domina essa região. Então, a primeira parte do pensamento social brasileiro, a partir de Euclides da Cunha, já o pensamento institucionalizado, né, ela vai partir desse ponto em que, para se desenvolver uma sociedade na região, houve a necessidade da luta, a luta pela conquista deste espaço, que era um espaço visto, né, e depois o próprio Euclides da Cunha deixa no livro O Paraíso Perdido e A Margem da História, né, deixa escrito nisso, que era um espaço inóspito, ou seja, não estava tão aberto assim para o empreendimento do homem. Então, era preciso conquistar esse espaço. Então, na figura do missionário, nós temos ali também uma importância muito grande na construção desse pensamento social. Então, a mentalidade do europeu, homem medieval, era permeada por mitologias que descreviam o novo mundo. Tá? Esse homem lá do século XVIII, XVII, XVIII, né, descreviam um novo mundo fundamentado em um sentido universal que funcionava como norma e modelo de concepção sobre o outro. Esse princípio fundamental emanava de Deus e que dá sentido àquilo que é vazio. Essa forma de pensar levava o europeu a buscar relações simbólicas com Deus, levando muitos viajantes a deixarem seus países em busca do berço da humanidade, descrito pelos escritos sagrados dos cristãos. Então, havia algo que impulsionava, né? Nós sabemos que
o primeiro Estado moderno europeu foi Portugal. Portugal se saiu na frente nisso, né, nas questões das grandes conquistas, das grandes navegações. E aí eu cito uma reflexão de um outro intelectual do pensamento social amazônico, que é o Leandro Tocantins, que ele atribuiu ao espírito plástico do português colonizador e da religião católica do português colonizador algo que facilitou nesse processo de colonização desses povos, né, dos povos indígenas que habitavam na Amazônia, inclusive. Né, que era o quê? Essa capacidade de dialogar. E obviamente que no processo de colonização houve extermínio cultural de muitos povos e muitas nações indígenas. Mas essa plasticidade do colonizador português católico foi importante nesse processo, onde ele conseguiu fazer uma conexão de elementos da sua religião com a religião do outro. E mais tarde a gente vê isso no processo de colonização e de formação do Brasil, colônia, né? Onde há inserção de elementos da cultura indígena, da cultura afro-brasileira, né? Então, nós temos aí algo que é bastante importante nesse processo de conquista. Então, trata-se também de um imaginário construído, olha isso, aqui é bem importante, é bem interessante, a partir da Índia, né, atribuindo à Amazônia a condição paradisíaca. Esse atrativo é atrativo de uma terra desconhecida do ponto de vista daqueles que ocupavam e a exploravam. É um espaço para a imagem fantasiosa e demoníaca, ou como um tesouro a ser explorado. E aí eu cito também nós citamos, né, eu e a professora Liliane, né, a professora pesquisadora também, Neide Gondim, né, Neide Gondim, uma grande pesquisadora da Amazônia, tá? E aí, aqui outro trecho bem interessante que eu quero compartilhar com vocês. Vamos ver aqui. Aqui. Então, a região amazônica chamou a atenção dos primeiros viajantes, isso já ficou bem claro, né? Pela exuberância. E aí a gente vai citando ao longo do artigo trechos onde os intelectuais resgatam, né, qual era essa visão, né? Que tipo de interpretação era essa que se tinha dessa terra que aqui chegaram. Então, eles foram, a atenção deles, né, foi bem, tiveram atenção voltada para cá, para a região, né, devido à exuberância natural da região, devido aos seus mistérios, né, aquela ideia de é necessário conquistar aquilo que é inóspito, né, devido também à diversidade cultural dos primeiros habitantes. Então, isso chama a atenção do homem europeu. O imaginário, as lendas, os mitos, as histórias, a religiosidade construída em torno dessa região tem sido passada de geração em geração. São temas que universalizam a ideia de um lugar intocável. Aí a gente volta, olha, por que é importante um estudo em torno da história das ideias? Porque vivemos ações, entendemos as ações e decisões de um passado histórico e de um contexto contemporâneo a partir dessa digressão histórica. Será que essa visão romântica da Amazônia ainda é presente? Será que ainda se interpreta a Amazônia como um espaço inabitado, como norteou as ideias da segunda metade do século XX, né, ali do nacional-desenvolvimentismo? É necessário fazer essa integração
regional, com o restante do Brasil. Se nós não integrarmos, nós vamos acabar entregando ela a economias mais fortes que saberão o que fazer com essa região, né? Eram as ideias que estavam norteando aquele momento. Hoje essas ideias não cabem mais. Por quê? A Amazônia, só a Amazônia Legal tem mais de 500 municípios. Mais de 500 municípios, né? Então, é possível ainda afirmar que a Amazônia ela é um grande vazio demográfico? Não, não é. Né? Então, a Amazônia hoje, de acordo com a geógrafa Berta Becker, é uma floresta urbanizada. Né? Ela é uma grande floresta que está sendo urbanizada cada vez mais. E se antes a tradição de construção das cidades da Amazônia era construir cidades na beira dos rios, né, como nós vemos ainda, as cidades mais antigas eram construídas na beira do rio. Né? Hoje essa tradição já não existe mais. As cidades, que são cidades desordenadas, né, são cidades, municípios bastante precários até, são construídos na beira das estradas e dos clarões que estão sendo abertos na Amazônia por conta da grilagem, por conta do desmatamento ilegal, né? Por conta da exploração da mineração. Ou seja, então a realidade é outra, né? É uma realidade que precisa ainda ser vista, e daí a importância da releitura dos clássicos do pensamento social amazônico para nos dar referencial teórico e histórico, né, de como que se deu esse curso, esse percurso das ideias. Então, hoje, as cidades são cidades que estão sendo construídas em cima da floresta, né, e a floresta está indo abaixo. Então, isso são pontos importantes que cabe ao pensamento. O pensamento social não é só o pensamento histórico da Amazônia, não. O pensamento social é continuar fazendo uma sociologia da sociedade e da cultura que temos aqui, que temos na Amazônia. Então, essa é a importância deste campo disciplinar, que é o pensamento social, uma sociologia da região. E, obviamente, como a Amazônia é extremamente complexa, o pensamento social, como um campo disciplinar, ele também é interdisciplinar. Né? Ele também é interdisciplinar, onde nós vamos precisar, devido à complexidade da Amazônia, usar também, dialogar com a geografia, dialogar com a história, dialogar com a sociologia, dialogar com a antropologia, né? E com os demais campos dos saberes. Então, os dilemas hoje da Amazônia não é para conquistá-la, não é mais para conquistá-la, mas hoje o grande dilema é preservar a região. E daí a importância dos intérpretes da região nesse aspecto de preservar, porque aí nós acabamos de expor um grande dilema, né? Que é a construção de várias cidades em cima do desmatamento ilegal da nossa região. E isso a gente sabe quais são as consequências, isso está contribuindo para o grande dilema ambiental, que é o aquecimento global, né? Então, o aquecimento global, porque a gente perde uma importante aliada nesse processo, que são as nossas árvores, que é a nossa floresta, né? Por conta do crédito de carbono. Então, a gente perde muito com isso. Então, a floresta sendo derrubada, a gente está perdendo isso por conta dos créditos de carbono. O carbono que volta aumenta, né, o efeito estufa, e aí a gente sente esse calor insuportável no mundo inteiro. Né? Então, quero encerrar aqui, tá, a minha fala, e desejar a todos vocês obrigada.
Perfeito. Obrigado você, Tereza, primeiramente por ter aceitado o nosso convite, por ter participado e por ter compartilhado, né, uma parte do teu esforço, da tua produção epistemológica, intelectual, conosco e com os interessados, né? Então, você sempre será bem-vinda e para novos convites, para em outras oportunidades contribuir novamente, tá bom? Ok, Bruno, obrigada. Eu que agradeço. Perdi onde cancela aqui.